Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisa de TV, o canal que acaba de perder 100 estalecas porque estávamos falando sem microfone aqui nessa casa. Igual o Daniel. Ai, meu Deus, que pessoa divertida de conviver deve ser o Daniel, não é? Já se passou mais ou menos um mês da estreia do Big Brother, muita gente já saiu, muita confusão já aconteceu nessa casa muito louca. Eu sinto saudades do Bial escrevendo. Essa nave louca do BBB. Eu acho que já é o tempo suficiente pra gente reavaliar a participação de todos aqueles confinados na casa. Igual a gente fez a primeira semana, mas agora com menos gente, com mais ódio. Ainda tem pessoa pra caralho lá, né? Mas então, no vídeo de hoje, a gente vai comentar o que estamos achando dos atuais confinados. Lembrando que estamos gravando nesse vídeo quando? Na tarde de segunda-feira, antes do paredão entre Guilherme, Pyong e Gisele. É que a gente ignora a Gisele porque ela não vai sofrer nada. Coadjuvante. Então, se acontecer qualquer coisa depois disso... A gente não ficou sabendo. Vamos falar mal de algumas pessoas, mas isso não quer dizer que estejamos passando pano pra outras. Porque às vezes a gente tá falando, sei lá, mal de alguém. Mas vocês não sei o que, o Pyong. Ah, não, eu posso falar mal de todo mundo. Não, mas é porque as pessoas são meio doidas. Você tenta comentar alguma coisa, a pessoa fica cobrando que você fale de outras. Eu entendo até a Luana Piovani, que só quer postar foto de biquíni, e as pessoas ficam cobrando pra ela se manifestar. Eu, por exemplo, eu sou contra o desmatamento da Amazônia. Mas não quer dizer que quando eu tô falando de bolo de fubá, eu tenho que comentar sobre isso. Exatamente o que a Luana Piovani falou. Exatamente, estamos com Luana Piovani. A ordem que a gente vai seguir é a ordem que a nossa produção colocou nesse tablet. E aí a gente vai falar o que a gente acha de cada um dos participantes. Começando por Babu. Você quer dizer alguma coisa sobre o Babu? Eu gosto do Babu. Rolou, né, maior polêmica, o Babu vai e volta sobre a gente gosta do Babu, a gente não gosta do Babu. Eu acho o Babu um cara normal, assim. Tipo, talvez a aliança dele com o Prior não seja a coisa mais gostosa que eu tenha visto nos últimos tempos. Mas, por outro lado, as pessoas, tipo, ignoram ele completamente. Eles passam um panaço pro Daniel, que é um idiota. E toda vez que o Babu reclama de uma coisa que tá lá mal feita na casa, ah, meu Deus, ele só sabe gritar. Então, eu não tenho nada contra o Babu, não. Eu acho o Babu o típico tio chato. Ele é aquela pessoa que vai ficar reclamando e você se irrita com isso. E eu também não gostei de algumas discussões que ele teve na casa. Eu achei completamente desnecessário a discussão sobre o feijão com a Boca Rosa e aquela coisa que ele teve com a Manu Gavassi, que a Manu tava tentando ser compreensiva e achar um ponto em comum, e ele tava surtando de qualquer forma. Porém, eu entendo o motivo de tanto ódio dele assim. As pessoas podem falar, mas ele surtou só por causa de uns biscoitos. Não foi questão dos biscoitos. Imagina você com uma pessoa que nem o Babu, que durante toda a vida sofre um tipo de preconceito, e aí na casa vê esse mesmo tipo de preconceito, ele surta, sabe? Eu acho que o Babu, na verdade, ele fica irritado porque ele tá no meio de um monte de gente privilegiada, assim, um monte de gente que nunca teve que limpar uma casa, gente que não tem noção de coletividade mesmo. E junta isso com o fato de ele estar sendo excluído dentro daquele grupo, dele quase não ter amigos, e nananã, aí às vezes, vamos supor, você tá bravo com outra coisa, acontece lá um lance do biscoito, você vai e surta por causa daquilo, mas não é exatamente por causa daquilo. Eu não gosto da aliança que ele fez com o Prior, porque eu acho pouco inteligente pro jogo, mas ao mesmo tempo eu entendo. Foi a única pessoa que abriu os braços pra ele. A outra pessoa, aproveitando que a gente falou do Babu, né, é o Daniel. O Kurt Cobain Colono, pra mim, tipo assim, se eu pudesse escolher uma pessoa pra tirar do programa hoje, talvez ele estaria entre os top 3, assim. Ele não tem noção nenhuma de convivência, tipo, ele vive levando pito da produção e perdendo estaleca. E pito por coisas repetidas, tipo, né? Tipo assim, esquece o microfone todo dia, gasta água a mais, desperdiça coisa, aquele sotaque que ele faz, que ele força mais, assim, tipo, de fato, já conheci gente colona. Não é tão forte igual daquele jeito. Fala um pouco chat assim, mas só que não é também. Ele força. Naquele vídeo dele falando que é de Selba, que ele tava parecendo o Henry Sobel. Sim, ele já tinha saído completamente. Sabe, tipo, ele é um cara chato, ele não tem nada de interessante. Desde que ele começou a namorar a Marcela ficou insuportável. E aliás, convenhamos, né? Ele se aproximou da Marcela porque sabia que a Marcela era querida aqui fora. Sim, porque ele recebeu muita informações coincidência da isso. Casa de Vidro.
A gente não tem ideia de quem seja o Daniel de verdade, além dessa falta de noção, porque ele já chegou sabendo tudo que as pessoas estavam achando lá fora. Então, quer dizer, a gente não sabe se o Daniel, se ele tivesse entrado no começo do programa junto com todo mundo, se ele não ia estar lá junto com o Prior, a gente não tem como saber Guilherme, isso. entendeu? Ele já foi brifado antes e ele sabe o que ele tem que fazer. Mesmo assim, ele é uma pessoa insuportável, então eu realmente não tenho como defender. Eu acho, inclusive, meio burro. Porque eu acho que tomar tantas advertências seguidas, como a vez que ele esqueceu o microfone no quarto e foi estender roupa, é muita burrice. Você sabe que só pode dar. Mas às vezes eu não sei se ele tá achando que as pessoas estão achando isso engraçadinho. Tipo, porque a produção às vezes A Vitória Estrada dessa novela. É engraçado, sabe? Tipo, desastrado. Porque às vezes a edição faz umas edições, tipo, ele esqueceu o microfone de novo. Pelo amor de Deus, né? Um cara total sem noção. Não consigo. É o que o Babu diz. A pessoa tá lá querendo defender a Amazônia, mas não é capaz de lavar uma louça. A próxima na lista é a Fly Slane. E a Fly, nunca tive assim, nem gosto nem detesto, assim, pra mim ela é meio neutra. Mas eu gostava dela enquanto personagem quando ainda existia a Boca Rosa. Sim, porque, ela era tipo, uma sidekick perfeita pra Boca Rosa. As duas juntas, elas falavam coisas assim muito engraçadas, extremamente absurdas. Tipo, aquele dia que a Mari começou a chorar porque a Rafa tava ignorando ela e as três ficaram dando força pra Mari. Tipo, mas conta, amiga, não sei o que e tal. Pra mim foi a melhor parte do BBB. Tipo, a rinha das blogueiras, as três ali falando mal da Rafa. Eu acho que ela e a Boca Rosa juntas, elas eram uma dupla boa. Agora, sem a Boca Rosa, eu acho que ela fica um pouco apagada. Inclusive, aproveitando esse momento, para falar, estamos lamentando todos vocês terem eliminado a Boca Rosa desse reality. Não tem justificativa para um paredão com o Prior e a Fly Slane vocês terem tirado a Boca Rosa. Vocês querem entretenimento e tiraram a maior fonte de entretenimento puro daquele reality. Que agora, se a gente assiste uma festa sem Boca Rosa, não tem a mínima graça. Coitado. A gente tem que ficar vendo o quê? O Pyong dançando Isa? Isso eu não quero ver na minha televisão. Ver. Pra mim, é em volta a Boca Rosa. Pra mim, tirava o Daniel e mais outro, a sua escolha, e trazia a Boca Rosa de novo. Mas o Boninho já falou que não vai ter repescagem. A próxima pessoa da nossa lista é a Gabi. E que interessante, porque nos últimos vídeos a gente brincou muito que a Gabi era uma planta que estava escondida lá. Só que agora ela ganhou toda uma história principal, ela é quase a protagonista desse reality agora. Eu acho ela chata, porém eu acho ela genial. Eu acho que ela é uma verdadeira personagem de Malhação escrita por Valcir Carrasco que colocaram naquela residência. Porque a questão de falar sozinha, pra ter relações com objetos inanimados, sabe? Isso é uma coisa que eu veria numa novela do Valcir. Eu acho a história dela complicada, assim, tipo, porque o arco dela é o Guilherme, que é insuportável. O Guilherme está sendo um tanto abusivo com ela, tipo, acho que é visível. Mas eu não sei o que achar da Gabi, assim, porque, tipo, ela me parece uma pessoa muito infantil. Eu não tô nem falando com a relação do Guilherme, porque eu acho que é outra coisa, mas, tipo, com as amigas, por exemplo. Então, eu não sei também, a Gabi, eu não consigo entender até que ponto que é tudo verdade, até que ponto que ela tá fazendo um personagem. Eu acho que é a soma de dois fatores muito importantes. Que eu acho que falta um pouco de maturidade emocional nela. Provavelmente ela pode ter sido uma garota que foi muito protegida pelos pais ou viveu poucos conflitos na vida e não sabe reagir diante dessa situação, o que é aceitável, coisas assim acontecem. E também somada à falta de remédios, porque já falaram que ela não está tomando as medicações dela. Tipo, se isso for real mesmo, se ela realmente não estiver tomando os remédios, é uma coisa muito complicada, porque todo mundo que já tomou um remédio para algum transtorno sabe que, tipo, se você corta abruptamente, começa a ter um monte de reação, você fica muito mais sensível. O remédio é importante nessas horas pra te centralizar num ponto. Então, não sei, se realmente ela não estiver tomando remédio, isso pode explicar muita coisa, tipo, porque que ela age de um jeito, parece que às vezes muito intempestivo, assim. Ela chora muito, ela chora o tempo todo, então isso não parece muito normal. Esse lance do remédio aí seria uma explicação plausível. A próxima da nossa lista é a Gisele, que começou o programa com muita importância, até por ser muito shippada por Marcela, e agora virou uma coadjuvante. Pelo menos assim, tipo, no Twitter ela tem uma grande fanbase. Eu não vejo muita graça na Gisele, eu acho, tipo assim, a Gisele, talvez sem a Marcela, ela seja uma pessoa legal, mas ela fica muito atrás da Marcela. As pessoas falam, mas a Marcela não tá tendo mais história e tal. Mas ela é uma sombra da Marcela. A Marcela é a líder daquele grupo e, tipo, todo mundo fica à sombra da Marcela. Eles protegem a Marcela, eles ouvem o que a Marcela fala. Então eu acho que a Gisele fica ali, tipo assim, às vezes a Gisele sozinha, quando ela não tá junto com a Marcela, ela tem lá seus momentos, mas eu acho que ela fica muito à sombra
sombra da Marcela. E a Marcela é uma pessoa que, pra mim, é chata. Tipo, ele não tem um arco próprio. Ela é amiga da Marcela. Ela é a sidekick da Marcela, assim como Fly Slane era a sidekick da Boca Rosa. Sei lá, a Gisele não tem uma história própria. Talvez quando a Marcela sair, ela comece a ter. Agora o próximo é Felipe Prior. E entendo que o Felipe Prior não tem aquele grau de machismo que tinha, por exemplo, um Lucas, um Adson, um Patricks. Ele tá um pouco uma escala abaixo. Ele é quase um bobo da corte daquele grupo que acabou sendo alçado hoje em dia. Tem muita gente, uma torcida irônica muito grande. Mas uma coisa que me incomoda particularmente no Prior é, se vocês perceberem, em todas as discussões que ele teve na casa, percebam o tom dele. Quando ele está discutindo com as mulheres, ele sempre eleva o tom de voz dele, ele começa a empurrar um pouco a pessoa. Ele não toca, obviamente, na pessoa, porque seria agressão. Mas ele tem dedo na cara, ele vai se aproximando da pessoa como se quisesse um confronto direto. E ele faz isso só com as mulheres e com o Vitor Hugo. Mesmo quando ele discute com o Daniel, ele não usa esse tom de voz. Quando ele discute com o Pyong, ele não tem esse tom de voz. É apenas com o Vitor Hugo e com as mulheres. Eu enxergo isso muito com uma atitude machista, no sentido de considerar melhor que os outros. E no caso de considerar melhor que o Vitor Hugo, embora o Vitor Hugo tenha se afirmado assexual, ele tem várias características que podem fazer com que ele pareça homossexual. O jeito de falar, sabe? O jeito de não se interessar por mulheres, o jeito que os homens se interessavam. Então, na cabeça do Prior, ele pode enxergar o Vitor Hugo como um gay. Uma pessoa que fala daquela forma com uma mulher ou com um gay é uma pessoa que eu já não gostaria de conviver. É alguém que eu veria esse tipo de comportamento, instintivamente eu já falaria, Fábio, fica longe dessa pessoa, porque é uma pessoa que pode vir a te agredir em alguma situação dessas. Não estou falando que o Prior vai agredir alguém, só estou falando que é um tipo de medo que eu acho que uma mulher ou um homossexual sentiria ao ver esse tipo de discussão pessoalmente. Ai, o Prior é uma coisa difícil de falar. Assim, eu acho o Prior menos pior do que os outros caras, sim. Mas, por outro lado, o Prior me parece ter sido uma pessoa que foi criada dentro de um esquema de masculinidade tóxica. Eu não estou defendendo o Prior, mas eu acho que, tipo, se você tiver que fazer um checklist do que a masculinidade tóxica faz com o homem, é isso. É ele crescer pra cima de mulher, é ele não brigar com o homem, assim, tipo, do mesmo jeito, porque ele tá acostumado a crescer pra cima de mulher, é ele falar que ele grita com a própria mãe. Nossa, tipo, foi horrível. É um cara que foi criado dentro desse esquema. Se você conviver com um homem hétero, mesmo o homem hétero mais legal, ele vai ter algumas dessas características. O Prior tem várias delas. Agora, assim, o Prior perto, por exemplo, de um Lucas, eu acho ele um pouco menos pior. Eu acho que o Prior ainda é uma pessoa que, quando você fala com ele, ele ainda tenta ouvir. Tipo, os outros caras, eles estão tão presos dentro daquilo que eles estão corretos que eles nem passa pela cabeça deles. Pode ser que o Prior esteja ouvindo as pessoas porque ele tem medo de sair do programa, porque ele acha que ele precisa fazer isso porque ele já percebeu que todos os amigos dele foram embora e tudo isso. Mas, por exemplo, tem coisas no Prior que me parecem melhor do que no Pyong, por exemplo. Que vamos falar mais pra frente, obviamente. Quando o Prior vê uma mulher bêbada, o Prior não vai lá tentar se aproveitar dessa mulher. Geralmente ele vai lá e tira ela daquela situação. Deu roupa pra Fly Slane, você não vai sair assim, de um jeito super, tipo assim, machão. Tipo, seu idiota, não sei o quê. Não de um jeito protetor, de um jeito... Enfim. Eu não gosto. Ele não é um cara que eu goste, que eu torça. Ele me parece muitos caras com quem eu estudei no colégio, assim. Tipo, mas ele é muito um retrato do homem hétero criado como um homem hétero, assim, tipo, machão, que reproduz machismo o tempo inteiro e acha que isso tá certo. Ninguém nunca falou pra ele que, tipo, agora talvez ele tenha tido mais contato com pessoas que falam, cara, vamos perceber que isso daí não é legal. E o que eu acho pior é, além de todos esses comportamentos, isso tudo é demonstrado na edição como uma coisa de moleque. Ele é só um menino. Tipo, ele tem 27 anos e é tratado como se fosse um moleque de 15 anos. Mas tipo assim, isso acontece no mundo. Assim, não é só o Prior, entendeu? Todos os caras que você conhece na sua vida, eles são tratados igual meninos, os caras que agem desse jeito. Então, quer dizer, é um problema também da sociedade como um todo, a gente tá dentro de um programa e as pessoas começarem a achar que esse cara é engraçado. Gente, ele nunca fez nada. Quem fez foi o Pyong, quem fez foi o Guilherme e tal. Eu concordo com isso. Só que assim,
não dá pra normalizar um cara que é machista assim como a gente não deveria normalizar esses caras durante a nossa vida inteira, só que todo mundo normaliza, então também é por isso que as pessoas normalizam tanto o Prior. A próxima pessoa da nossa lista é a Ivy, que estava acamada nas últimas Aí 4 eu sempre esqueço que ela tá lá. Às vezes aparece uma menina de óculos e eu falo, quem é essa pessoa? Tipo eu acho assim, que é a Mari às vezes até. Talvez se a gente tivesse colocado a outra menina da casa de vidro, a gente já tava vivendo uma situação melhor. Próxima pessoa da lista é Manu Gavassi, que é outra situação delicada. Já vai preparando um coraçãozinho rosa e amarelo pra mandar pra gente. No começo, eu realmente achava ela extremamente forçada. Depois... Ai meu Deus, a gente não pode falar mal de Manu Gavassi que acontece uma coisa dessas. Fantasmas começam a entrar soltando corações amarelos aqui dentro da casa. Eu achava ela extremamente forçada, desnecessária. E aquele vídeo da fada sensata, do exército das fadas, sei lá o que é, extremamente passivo-agressivo. Depois eu comecei a achar ela até interessante, eu achava ela divertida. E em várias situações problemáticas nesse reality, como o caso do Babu, que a pessoa age de uma forma que você discorda, a gente consegue entender aquilo. Dito tudo isso, eu não consigo entender o que passou na cabeça de Manu Gavassi para achar aceitável dizer aquilo sobre a cor do Daniel e da Marcela. Ela passou que ela é uma pessoa branca que tá reproduzindo do racismo aí sem perceber. Nossa, mas ela me parecia uma pessoa minimamente inteligente a ponto de saber, isso é muita merda de ser dito. Porque o que acontece? Quando você é uma pessoa privilegiada, branca, classe média, papá, quais são as bandeiras que você é colocado de frente? Homofobia e feminismo. Sempre. Racismo é uma coisa que a gente sempre tenta falar. Nossa, não, imagina, eu nunca reproduzi racismo na minha vida. Sendo que estamos todos nós passíveis de fazer uma coisa dessa, porque, tipo assim, o Brasil é um país extremamente racista. E não passarei pano pra Manu de jeito nenhum, ela falou uma merda idiotíssima, assim. E eu acho que isso é bom também para as pessoas pararem de ficar colocando as pessoas em pedestais, tipo, o tal grupo das fadas sensatas, como se fossem pessoas sem erros. Então, quer dizer, errou feio, errou rude. Já vi pessoas negras, né, militantes falando que talvez ela tenha errado sem perceber, ela só precisava apenas reproduzir do racismo. Outras falaram que de fato ela foi racista. Eu não tenho lugar de fala pra falar assim, olha, foi, não foi. Pra mim foi uma fala racista, achei estúpido, tipo assim... além do que, é um casal ridículo, né? Tipo assim, dentro do bom senso, aquilo ali já não seria uma coisa pra falar. Eles são esteticamente agradáveis. Eles não são agradáveis em nenhuma situação. Esteticamente, pior ainda, duas pessoas brancas, loiras, enfim. No começo eu achei ela forçada. Depois eu fui acostumando. Tipo, achei até interessante o processo de mídia que ela fez aqui fora e dentro, a transmídia. Bem criativo. Agora, só que uma coisa que me irrita profundamente nela é que ela acha que ela tá dentro daquele seriado que ela fez pro Instagram durante o programa inteiro. E na hora que a câmera gira nela, ela começa a falar uma coisa que ela acha que ela roteirizou. Tipo, aí as pessoas que são fãs da Manu pegam e falam assim pra mim, mas ela é assim. Você não acompanha ela. Gente, se você me acompanha na rede social, aqui no YouTube e no meu Instagram, você não sabe como eu sou. Você não convive comigo em casa pra saber se eu sou desse jeito aqui que eu falo aqui no vídeo e na rede social. Quando você fala que você conhece uma pessoa que é digital influencer, você não conhece ela. Você viu ela dando entrevista e você viu ela sempre com uma câmera na frente. Você não sabe quem deve saber quem ela é de verdade. Deve ser a Bruna Marquezine, que é amiga dela na vida. Pra mim, já pode sair e vir fazer lá a série dela aqui só na rede social mesmo. E de preferência sem qualquer frase racista. Pelo amor de Deus. Há uma militância muito seletiva, principalmente entre jovens nas redes sociais. Imagina a Boca Rosa falando isso. Nossa. O tanto que não ia... Nossa, ia estar Boca Rosa racista lá nos Trending Topics. E ela ia ter saído, a menina ia ser confrontada com isso o tempo todo. Agora, como é a Manu fada sensata, as pessoas meio que foram, ups, falou uma merda. Vamos falar de outra coisa. Todo mundo fala merda de vez em quando. Tipo assim... Sei lá, há coisas que realmente a gente acaba falando sem perceber que são racistas, é um processo de desconstrução eterno. Tipo mas assim, falar uma coisa dessa de as cores são lindas, isso aqui, é extremamente racista. É muito complicado. Assim, é uma coisa que também você tem que começar a entender. Quando alguém chega pra você, principalmente se for uma pessoa negra, e fala, olha, isso que você falou foi racista, você não vem pegar e falar assim, mas eu acho. Você não acha nada. Você para, pensa e vê se você errou mesmo. Provavelmente você errou mesmo. A próxima da lista é Marcela, que a gente acabou comentando
quando a gente falava da Gisele, do Daniel. Ela tinha tudo pra ser a grande protagonista da casa, porém, a vinda de informações de fora fez com que ela ficasse acima, colocasse acima dos outros. A Marcela, eu nunca fui muito com a cara dela. Eu acho que depois que chegou o Daniel falando que ela era uma fada sensatíssima, aquilo subiu na cabeça dela de tal modo que ela acha que, tipo assim, não só ela já ganhou um programa, como qualquer pessoa que esteja do lado dela é, tipo assim, fatalmente muito, muito carismática. Ela soltou uma pérola esses tempos atrás falando que coitado do Babu e do Prior, mas gente sem carisma, se fosse no paredão com o Daniel, o namorado dela. Ela tem uma visão muito Ela absurda. tem uma visão extremamente distorcida das coisas. Por quê? Porque falaram pra ela que ela tem 2 milhões de seguidores, porque o Daniel chegou falando que as pessoas estavam a favor dela. Naquela situação, de fato, o Brasil estava todo querendo que acreditassem nela e tudo mais. Agora as coisas já mudaram de paradigma, né? E sabe quem me lembra bastante esse caso da Marcela? Me lembra o caso da Maroca no BBB 13. Isso vai subindo na cabeça. Não, porque ela foi num paredão falso, em que ela ficou confinada no quarto branco com acesso ao pay-per-view 3D. Ela viu, as pessoas votaram pra eu participar aqui. Ou seja, as pessoas me amam. E ela começou a agir com o ego lá em cima. E o que aconteceu? Ela caiu. Foi mais ou menos a mesma coisa também que aconteceu com a Ana Paula Renault. E a Marcela, e principalmente depois que ela fez casal com o Daniel, Deus do céu, ela ficou a pessoa, tipo assim, é muito aquela sua amiga que ela é legal até arrumar um namorado e te esquecer e virar uma pessoa insuportável, porque o Daniel é insuportável e A ela ponto de nem querer ficar com a amiga, né? Porque ela falou, eu prefiro que o Daniel seja líder pra eu não ter que chamar a Não, Gisele. e tipo assim, eu acho que na verdade, teve muita gente que acha que tipo, é culpa do Daniel. Eu acho que a Marcela sempre foi essa pessoa. E assim, o Daniel só serviu pra trazer à tona o que a Marcela talvez seja de verdade. Então, A próxima da lista é Mari Gonzalez. coitada da Mari, né? Assim, pô, tipo assim, a menina era mó aqui fora, mó influencer de saúde e tal, já foi paniquete, as pessoas tinham mó... Nossa, ela vai entrar e fazer alguma coisa, a menina tá lá de férias, né? Mas aí eu acho que é influência do namorado dela, o Jonas. Porque ele passou a edição 12 praticamente lá de férias, sem qualquer tipo de conflito. Ele deve ter falado, faz a mesma coisa que você vai chegar longe. Esse fim de semana o Prior e o Babu lembraram dela, não sei em que tipo de plano estúpido, achando que ela podia ir pro paredão. As pessoas nem lembram que ela tá lá. Parem de gritar! Foi a maior contribuição da Mari nesse reality, foi o parem de gritar. E agora, infelizmente, ela não tem mais ninguém no grupo dela que queira brigar e ela vai ficar lá dormindo até alguém lembrar que ela tá lá e botar ela no paredão. Eu falei que foi a maior contribuição, mas eu diria 2 maiores contribuições de Mari Gonzalez. Foi o parem de gritar e a reprodução da Pietá com a morte da Flyslane. Falando em planta, já a próxima é a Rafa Kalimann, que pra mim é outra que não fede, não cheira, não faz nada naquela casa, fica com aquela postura só de pessoa santa, e a gente não quer pessoas santas no reality. Eu acho a Rafa Kalimann também, as pessoas também acham ela uma fada sensatíssima. Eu acho que ela é uma pessoa muito bem estudada. Ela só cresceu pra cima da Boca Rosa, porque ela é inteligente o suficiente pra saber que a Boca Rosa é queimada aqui fora. Ah, faz sentido. Agora que a Boca Rosa saiu, veja se ela cresce pra cima de alguém. Ela é amiga de todo mundo. Se tem alguém que é grande inimiga do entretenimento, eu acho que é Rafa. A próxima da lista é o seguinte, a gente comenta que a melhor forma de acompanhar um reality é quando você odeia todas as pessoas envolvidas, porque aí você tá lá apenas pelo surto coletivo, você não quer nada. Mas o que nos impede de odiar todas as pessoas nesse reality é a Thelma. Tava até perguntando quando que ela ia chegar. A única pessoa que eu não odeio, assim. Eu até gosto dela. Até eu acho que é uma pessoa sensata, é uma pessoa que de fato consegue ouvir todos os lados sem ser um marketing. Agora, eu acho que ela se perde por estar no grupo das fadas sensatas. Todas as meninas meio que... Se elas tiverem que fazer uma ordem de preferência, a Thelma vai ser a primeira. A Thelma que não se cuide. Eu também gosto bastante dela, porque além de ser uma pessoa realmente sensata e que tenta conciliar as coisas, ela tem as suas falhas e tem seus momentos de barracos. Ela tá lá barraqueando por causa das Zero Estalecas, por causa da crise lá do feijão. Nossa, maravilhosa, brigando com o Lucas. Ela é a nossa voz dentro do BBB, que é tipo, toda vez que ela fica bêbada, ela fala, saiam daqui, eu não aguento mais vocês. E é verdade, ninguém aguenta mais ninguém lá dentro dessa casa. Bem, então se a gente tá torcendo por alguém, é por Thelma. Agora, vamos falar de Vitor Hugo, que é um caso
interessante igual a Gabi Martins, porque o Vitor Hugo passou o começo do programa completamente apagado. O Prior deu até uma plantinha pra ele, enfiou a cara dele dentro de um vasinho. De repente, ele se agarrou numa história de triângulo amoroso. Que não existe. Se encantando por Guilherme, que tá num negócio com a Gabi, mas também tava com o trelelê com a Boca Rosa. E ele se meteu no casal principal da casa e agora tá ganhando uma certa visibilidade, tá sendo odiado pelas pessoas. Primeiro, eu acho ele chato. Eu acho uma pessoa chata mesmo, pronto. Embora eu entenda de onde vem a chatice dele. O meu maior problema com o caso do Vitor Hugo é o que eu tinha até comentado no Twitter, que as pessoas estão levando a história dele pro humor. A história de, até parece ele, vai com o Guilherme. Mas só estão fazendo isso porque o Vitor Hugo tá muito longe da beleza padrão. Se ele fosse um gay bombadinho, as pessoas iam estar shippando igual, sei lá, shippam a Gisele com a Marcela. Me incomoda um pouco a forma como as pessoas levam na graça só porque ele claramente não teria chances, mesmo se o Guilherme fosse gay. Mas mesmo assim eu acho ele uma pessoa chata. Eu não gosto de ninguém nesse reality fora, até uma como pessoa. Eu não quero aqui, tipo, pessoa... Igual, teve um dia que eu falei que o Vitor Hugo era importante pro jogo. Uma pessoa veio, mas eu não acho que ele se redimiu. Eu não quero que ninguém se redima nesse reality show. Ninguém é bom o suficiente pra se redimir. Eu não tô querendo leveza, dureza de caráter de ninguém, porque eu já percebi que ninguém tem isso aqui. Assim como ninguém tem isso no mundo, mas dentro desse reality show é um pouco pior. Então, assim, eu acho que ele é bom como X9 que ele começou a ser. Tipo, o dia que ele sentou lá com o Prior pra falar que eles precisam se ajudar, pra mim, tipo assim, ele está se queimando cada vez mais. Quando ele for no paredão, ele vai sair, tipo, a não ser que seja com alguém mais odiado que ele, o que é fácil também de achar lá. Ele foi ficando tão no meio em cima do muro, que ninguém gosta dele. E, tipo, então agora ele tá tendo que pegar alianças com o outro lado ali, né, tipo, com Prior e Babu e tal, né, pra tentar se safar, porque ele percebeu que, tipo, se alguém tiver que mandar ele pro paredão, eles vão mandar, porque ninguém é ligado com ele e tal. Só o Guilherme que, tipo, tá ali grudado com ele porque tem medo de ser chamado de homofóbico. Eu discordo muito disso por um detalhe, que me lembraram isso ontem. Porque teve muita gente defendendo, o Guilherme não tá sabendo afastar o Vitor Hugo porque ele tem medo de ser taxado de homofóbico. Porque logo na primeira semana teve aquele episódio em que o Guilherme falou: eu não choro porque eu não sou viado. Uma pessoa que não quer ser taxada de homofóbica nunca falaria um negócio desse. Mas eu acho que aí às vezes soltou sem querer, assim. Bem, agora vamos pular pros próximos, né? Agora o programa vai ficar um pouco mais sombrio, porque vamos falar das duas últimas pessoas nessa vamos casa. Falar de Guilherme, que são inclusive. Guilherme e Pyong. O Guilherme, eu acho... Dizem que ele foi muito bem assessorado pra estar nessa casa. Eu acho que ele pode não estar afastando devidamente o Vitor Hugo, porque ele sabe que aquilo rende tempo de tela pra ele. Ele acha que ia pegar mal, de alguma forma, ele mandar o Vitor Hugo embora. Ele não gosta do Vitor Hugo. Tipo assim, é claro isso. Se bem que eu nem sei mais. Porque, tipo, chegou numa situação que ele tá tão queimado, ele sabe que ele tá queimado dentro da casa. Tipo, ele tem essa noção. Ele finge que não. Eu achei estranho, porque no almoço do Anjo lá, ele chamou os dois. Mas se ele odeia tanto o Vitor Hugo, não teria chamado, sabe? Sim, então, exato. Eu acho que também tem uma coisa aí que, tipo assim, o cara começou a ficar tão... Todos os amigos dele saíram, ficou só o Prior, mas o Prior meio que, tipo, não gosta dele, porque naquela situação lá ele ficou meio do lado das meninas, tipo, na situação de quando ele era líder, ele teve que tirar, né? Ele tirou o Prior da prova e pra isso pro Prior tirar ele da prova do líder é, tipo, uma ofensa pessoal. E o Guilherme, ele é um cara extremamente narcisista. Então eu não sei até que ponto uma pessoa que ama ele não é bom pra ele, tipo assim, pro ego dele. Ele não acha aquilo confortável. Tipo, ter uma pessoa que o tempo todo fala: mas você é lindo, mas você merece, mas você é querido. Tipo, no almoço do Anjo parecia parecia que o Vitor Hugo era o personal puxa-saco do Guilherme. Quanto à relação dele com a Gabi Martins, vamos falar direto que é um relacionamento abusivo. Guilherme, ele é um cara que, tipo, se você tiver que fazer um checklist da mesma forma que o Prior é o checklist da masculinidade tóxica, o Guilherme é o checklist do relacionamento abusivo ali dentro do programa. Ele bota toda a culpa de tudo que ele fez nela, a ponto de ela pedir desculpa. Tipo, a Gabi já pediu desculpa por ele ter dado em cima da Boca Rosa. É basicamente isso. Tipo, ele foi lá brigar com ela vestindo a roupa de Boca Rosa e falando que era culpa dela, entendeu? E ela tá se sentindo extremamente sobrecarregada. Tudo que ele fala pra ela, ela fala: ok, é isso e tal, porque ela não quer confrontar ele. E ele percebeu que, tipo assim, a partir do momento que ele deixar ela sozinha, pode ser
que ela comece a pensar pela própria cabeça ou que ela vá, tipo, pedir conselho, por exemplo, às meninas lá do outro grupo. E aí ele sabe que ele vai ficar queimado, porque olha o que a Ivy já falou. Já acendeu uma luzinha nele, tipo assim, as pessoas já perceberam que eu não trato ela bem. Então eu vou ficar falando pra ela que eu trato ela bem sim, que eu sou apaixonada por ela sim, que eu trato... E vou ficar atrás dela o tempo todo pra que ela não ouça outra opinião. E tem uma coisa importante aí nessa situação, é que as pessoas estão falando muito que tem que tirar o Guilherme porque a sanidade mental da Gabi está comprometida. Eu também acho que a sanidade mental da Gabi tá comprometida. Tanto que supostamente tiraram os remédios dela. Terem tirado o remédio dela. Só que assim, se o Guilherme sair, eu não estou falando que o Guilherme tem que ficar, pra mim sair ele e o Pyong de mão dada, pra mim quem sair tá bom, ela vai achar que é culpa dela. E eu acho que a produção do programa é extremamente conivente com essa situação. Foi conivente no caso da Emily com o Marcos. Assim, se você tá vendo que uma pessoa tá chorando o tempo inteiro, seja por causa do Guilherme ou não seja por causa do Guilherme, já era pra ter chamado ela lá, não sei, um psicólogo, alguma coisa. Tem alguma coisa errada com essa menina, entendeu? É até estranho a Globo ver o mesmo erro sendo repetido depois de 3 anos só. Sim, e não fazer nada. Falando do Guilherme, pessoa física, finge que ele é um cara bom, ele finge que ele é legal, ele conseguiu enganar várias mulheres ali dentro, ele engana a Gabi, ele engana a Mari, ele engana a Fly, ele enganou a Boca Rosa. A Bianca ficou tanto na cabeça dele que até agora aqui fora ela tem dificuldade de entender que ele não era um cara tão legal quanto ela achava. Ele que criou o plano da sedução das mulheres, ele tem esse tipo de comportamento, extremamente calculado. Eu acho que ele já tá fazendo hora extra no programa. Nesse meio, eu acho que ele é pior do que o Prior, porque o Prior sabe com quem que você tá mexendo. Tipo assim, as meninas que falam com o Prior, elas sabem. O Prior, ele é muito... Às vezes ele é tão bobo... Ele é transparente. Que ele é muito transparente. Então, tipo assim, e ele fala que ele não vai mudar, ele fala, enfim... Você sabe, um machista declarado é muito menos nocivo do que um machista que se finge de boa pessoa. Mas então já vamos falar o próximo, que é o Pyong, que também está nesse paredão e que está fazendo hora extra nessa casa. Ficou claro que ele cometeu assédio com as meninas naquela vez que ele bebeu. A história do Pyong é tão ruim, assim, tipo, é tão ruim. Porque eu acho o Pyong pra mim, ele é o pior homem dessa casa. As pessoas passam muito pano pro Pyong. Isso é verdade, tipo, nas redes sociais ele tem muitos fãs e as pessoas sempre tentam fazer: ah, mas ele tentou beijar a Marcela, mas ele já pediu desculpa. Também usam bastante o argumento: ah, a produção chamou elas e elas não falaram nada. Primeiro que assim, elas estavam bêbadas dentro de uma situação de festa. O Pyong é amigo delas. Vai ter gente que vai falar amigo de 2 semanas. Dentro daquele lugar as coisas acontecem de outra maneira. Eles estão fechados ali para aquelas meninas. O Pyong é amigo delas. Quando um amigo seu tenta te beijar à força, até você entender que ele estava querendo te assediar, vai um tempão na sua cabeça. Porque você vai colocar que ele estava bêbado, que ele confundiu as coisas e tudo mais. Vai ter menina que isso aconteceu e você nunca vai achar que isso foi assédio. Você vai achar que foi porque ele estava bêbado e tudo mais. E, tipo, também tem o lance dele ter família lá fora. As meninas acabam pensando nisso. O Thiago falou ontem, ele tem família, ele tem filho, enfim. São várias variáveis aí que fazem com que a menina não chegue lá no confessionário e ela não sabe, ela tá dentro de um programa, ela não sabe como é que as pessoas vão julgar isso lá fora, se ela falar que ela foi assediada por ele, se ela se sentiu mal, que ele assediou essas meninas, que ele tentou pegar de maneira inapropriada nessas meninas enquanto ele estava bêbado, é verdade. É igual que o PX fez? É igual que o PX fez. Ele pediu desculpa porque ele já percebeu que se ele fizesse isso mais uma vez, a polícia ia bater lá na casa do Big Brother. Ele parou de beber porque ele já percebeu que ele, bêbado, é uma pessoa que tende a ter esse tipo de comportamento. E ele ficou umas 2 semaninhas calado, sem fazer nada no programa. Exato, ficou pianinho. O Pyong é uma pessoa extremamente manipuladora. Calculista. Eu não acho que ele seja extremamente inteligente, mas é que dentro daquele... Ali as pessoas são menos inteligentes que ele. Ele finge que ele é desconstruído, ele finge que ele não é machista, ele fala tudo o que aquelas meninas querem ouvir quando elas começam a falar desse tipo de pauta. Ele é tão safado que ele acabou entrando lá, tipo assim, pra elas, ele é o melhor amigo delas. Elas nem conseguem imaginar como que esse cara tá sendo visto aqui fora. Primeiro momento, se esse cara continuar lá, na hora que ele precisar, ele vai jogar uma contra a outra sem pensar 2 vezes. Fora que eu não vejo um pingo de sinceridade dele no comportamento na casa. Eu acho fascinante / assustador como ele consegue lançar vídeos aqui fora da casa respondendo a polêmicas que ele tá fazendo lá dentro. E
Me desculpa, eu posso estar sendo extremamente injusto com ele, mas eu não acreditei em como ele manipulou toda a situação pra ele ganhar o anjo e ganhar aquela cena em que ele vê o vídeo do próprio filho. Você tem uma previsão de quando vai nascer. Do nada ele começou a falar muito dessa criança, a ponto de falar já deve ter nascido. A produção também foi conivente fazendo uma prova em que os outros poderiam optar salvar ele e deixar com que ele seja o anjo. Ele foi lá, viu o filho. E quem ele levou pro almoço do anjo? 2 pessoas que ele nem tem contato, mas são pessoas que ele queria comentar sobre o jogo. Ele levou feijões coloridos no bolso dele pra falar sobre o jogo. No dia que ele viu o vídeo do filho dele, ele se aproveitou de tudo aquilo, sabe? Ele não cria laços com ninguém nessa casa. Tudo são peças ou feijões que ele vai lá controlando e manipulando à vontade. E tanto é que corre o risco, segundo as enquetes aí, dele sair pro Guilherme. Sim. Que é tipo assim, vai ser um tombo homérico, porque na cabeça dele ele não sai nem pelo Prior. Se ele for no paredão com o Prior, ele sai. Tipo, ele ficou um pouco chateado porque o Guilherme trouxe à tona a situação do assédio e aí ele percebeu que as pessoas lá fora devem saber disso e ele ficou com medo. Tipo, é claro que ele ficou com medo, porque ele foi lá falar pras meninas que não era nada disso e tal, tipo, fingir que, nossa, isso já passou. Você viu que a produção ficou brava com ele? É porque não era pra falar disso. Tipo assim, falando como se o Guilherme tivesse errado. Quem tá errado ali é a Globo, né? Resumindo, todo esse que eu acredito que é o maior vídeo que a gente vídeo produziu na canal. história desse canal. Guilherme e Pyong poderiam sair com porcentagens idênticas e os dois serem eliminados. Nossa, empatado. Tipo assim, o primeiro paredão em que vai sair 2 pessoas e vai voltar a Boca Rosa no lugar. Tipo assim, meu melhor cenário pra mim seria isso. O que vocês acham disso tudo? Agora que a gente já falou mal de todo mundo, a gente já irritou todas as fanbases, o que você... Todas, não tem ninguém que a gente falou bem, só 2 pessoas. Só da Thelma. Só da Thelma. Mas o que você acha? O que você discorda da gente? Você acha que a gente tá enxergando coisa que não existe? Deixa aqui nos comentários. Pode deixar aí, fala a sua opinião, pra quem que você tá torcendo, se você tá torcendo pra alguém. Esses dias eu falei que eu não gostava de ninguém, as pessoas, nem a Marcela, nem a Gisele, nem a Ive, nem a Rafa, ninguém. Só a Thelma mesmo. Então deixa aí o que você acha, pra quem que você tá torcendo. Xinga a gente bastante, que a gente já sabe que vai ter xingamento aqui nesse vídeo. Porque... Bota muito coraçãozinho amarelo, que a gente sabe que vão aparecer também. Não se esquece de se inscrever nas redes sociais, se inscrever no canal. Segue a gente nas redes sociais, onde a gente comenta de Big Brother. Ao vivo, com a televisão. É a segunda tela, você acompanha a gente. E é isso. Se inscreve no canal, curte, compartilha o vídeo. Então até mais, gente. Até a próxima. Tenho 28 anos, sou modelo. O que eu mais tenho em mim é a sinceridade. Quando alguém me decepciona, eu não consigo engolir. É óbvio que eu quero ganhar o prêmio. Eu não sei se eu amo ganhar ou odeio perder. Olha, Brito, sinceramente, por mim poderia sair as 2, né?